Aleluia. A bispa já falou assim: você tem 15 minutos para pregar. Ai, ai, ai. Você está aí, não? Glória a Deus. Amados, você acredita que nem lembrava que hoje era dia do pastor? Meu Deus do céu. Abram comigo Lucas capítulo 24, por favor. Se você perceber que alguém aí ao seu lado não tem a palavra, acompanhe com esta pessoa, mesmo que você não a conheça. Estou muito feliz, hoje nós tivemos um culto de batismo logo na parte da manhã nessa casa, foi uma grande bênção, né? E louvado seja Deus por isso. E eu creio que Deus, Ele tem algo para falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 24, no versículo... Deixa eu achar aqui, peraí. No versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que estiveram conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada no túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Diga: Jesus está vivo. E um dia nós o encontraremos. Nós o encontraremos. O mesmo que subiu, um dia voltará. Levanta sua mão assim e diga: Senhor, que esta palavra permeie os nossos corações, abre a nossa audição espiritual, abre os nossos olhos, para que possamos ver os nossos sentidos espirituais, para percebê-lo, para não sair daqui como nós entramos. Senhor, nenhum caminho de desistência ou frustrações não assumirá um lugar em meu coração, porque eu conheço o Deus que fala através desse altar, e esse Deus vai mudar cenários e vai fazer com que eu entenda o caminho que eu devo trilhar a partir dessa noite, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, usa o apóstolo Júnior, apesar dele. Pode se assentar, queridos. Pai, muito obrigado. Fale ao nosso coração, que essa palavra possa instruir, alinhar, ajustar. Tira todas as frustrações do coração de um povo e nos leva a entender, Pai, qual é o teu caminho, qual é o desígnio,
o destino e a rota que o Senhor quer que sigamos e trilhamos, em nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: não se distraia. Amados, preste atenção que eu vou falar para você. Se alguém tocar em você para falar qualquer assunto, diga para essa pessoa: ei, Deus está falando. E quando Deus está falando, não há lugar para outras vozes. Amém? Diga comigo: quando Deus está falando, não há lugar para outras vozes. Porque às vezes a gente quer resolver o problema do bolo aqui dentro na hora do culto, e aí você está tratando do bolo e está perdendo a bênção. Aí você está falando de preocupações humanas e o sobrenatural está passando por você e você nem viu. A bênção chegou e você estava tão desatento, tão desapercebido, que a bênção chegou até você, mas como você estava desatento, prestando atenção no que o outro estava falando, atento às vozes das multidões, a voz que alinha teu destino chegou e não alinhou. Por quê? Porque você estava atento à voz das multidões. Diga assim: eu não vou estar ouvindo a voz das multidões, porque eu tenho uma voz a ouvir, a voz de Jesus Cristo, que ela é como muitas águas. Elas refrigeram, limpam, purificam e me colocam no destino que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Tem coisas que nós estamos esperando, que já aconteceram. Como assim, apóstolo? Sabe a distração? Sabe a cegueira espiritual? Sabe a surdez espiritual que te faz impedir que Deus já está fazendo há muito tempo? Nós criamos expectativas que Deus vai fazer do nosso jeito. Você faz planos e fala: não, Deus vai fazer exatamente desse jeito. E aí quando Deus faz de outro jeito, o que você faz? Você fica frustrado, você fica indignado, você fica falando assim: mas por que Deus não me ouve? Já ouviu, já deu uma resposta profética, já falou aquilo que você precisa, já alinhou o destino, já te mostrou o caminho, já mostrou a verdade, e você ainda está onde? Com as suas frustrações. Por isso que lá em Isaías 55 fala que os pensamentos do Senhor estão acima do nosso. Você está aí ou não? A frustração, amados, ela é terrível, porque ela te afasta do propósito. Esses homens estão saindo do lugar da palavra, do lugar da promessa, do lugar da redenção, do lugar do sacrifício, do lugar do alinhamento, e voltando, descendo para Emaús. Diga para alguém: não desça para Emaús. Diga: Deus tem um caminho e uma rota que vai te levar diretamente para um ambiente inesperado, poderoso, extraordinário, que você nunca viu, nunca ouviu, nunca experimentou, nunca pensou e jamais chegou ao teu coração. Ué, apóstolo, eu falo para não falar com ninguém, agora a gente está falando. É que agora você está falando aquilo que Deus está falando. Você está aí ou não? Você está sendo um agente profético nesse ambiente. Você não está falando o que você gostaria, você foi direcionado profeticamente para ser um profeta nesse ambiente. Porque se uma palavra de um profeta tem poder, você já imaginou várias vozes proféticas ecoando num ambiente como esse? Os homens saem do lugar que não deveriam ter saído. Eles saem de Jerusalém, um lugar alto, para os lugares baixos. 2 homens estão a caminho de Emaús frustrados. Mas no processo da frustração daqueles homens, quem é que entra no caminho deles? Aquele que é o caminho. Você está aí? Muitas vezes não conseguimos desfrutar do que Deus tem, porque não entendemos qual é o momento. E não vai ser no teu momento, sabe por quê?
Porque o que Deus sabe, você desconhece. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Ou, é Ele que sabe, querido. Não sou eu, não é você, não é teu pai, não é tua mãe. É Ele. Porque enquanto nós estamos indo, Ele já está voltando. O Lucas fala assim: enquanto eu estou vindo com o milho, o meu pai já foi uma vez, já foi duas, já foi três. Falou assim: anda, Lucas. Com Deus é assim também. A gente está indo, Deus já foi, já voltou, já foi, já voltou, e a gente ainda está indo ainda. Você está aí ou não? Olhe para alguém e diga: você precisa entender o momento de Deus. Ei, olhe para mim. O momento de Deus nunca vai ser o seu. O time de Deus nunca vai ser o seu. O que Deus quer muitas vezes não vai ser o que você quer. O que Deus fala muitas vezes não é o que nós gostaríamos de ouvir. Porque a alma, ela é enganosa, o coração é enganoso, ele é corrupto. A Bíblia diz: quem conhecerá o coração humano? Quem? Então aqueles dois homens no caminho de Emaús veem Jesus entrar no meio deles, mas não percebem o que está acontecendo. Aliás, não percebem o que já aconteceu. Porque já aconteceu, porque o homem já morreu, o homem já ressuscitou, o homem já livrou os cativos lá no inferno, o homem já foi lá na glória, o homem, irmãos, já aconteceu tanta coisa em 3 dias, e eles estão falando assim, ó, é que a gente esperava que fosse ele. É que a gente esperava que fosse ele. Eles fazem uma publicidade de Jesus tão maravilhosa. Fala que ele é profeta, que ele é homem de Deus, que ele é poderoso em obras, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Mas nós achávamos que era ele. Por que eles achavam que era? Porque na verdade eles queriam que Jesus fosse um rei como Davi, com espada na mão. Mas aí ele vem com outra espada, a espada da palavra, para separar a medula da espinha e a alma do espírito, e para nos conectar aonde? À casa do Pai, à vida do Pai, ao reino do Pai. Há uma nova realidade que está exposta diante deles. Por quê? Porque agora o caminho de acesso ao Pai está aberto, porque aquele que morreu está ressurreto. Então eles olham para Jesus e dizem: você é o único que não sabe. E Jesus poderia falar assim: eu sou o único que sei. Sim ou não? Só que Jesus é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele não é mal educado. Só você não sabe o que está acontecendo e aconteceu em Jerusalém. Sabe qual é o problema da frustração? É que a frustração te impede de ver o que está acontecendo de uma maneira mais ampla. Porque o reino de Deus é um reino diferente do reino dos homens. No reino dos homens, perder é perder, mas no reino de Deus, perder muitas vezes é ganhar. No reino dos homens, dar é perder, mas para Deus dar é receber. Você está aí? Não. A questão é que eles criaram uma expectativa humana, natural. E Jesus está levando eles a uma realidade sobrenatural, sobre-humana, extraordinária e poderosa. Eles falam de tudo que Jesus era, mas eles não entenderam o que de fato Jesus veio para fazer: redimir a humanidade dos seus pecados, nos salvar, nos resgatar dos nossos delitos e pecados. Aí nós oramos para que alguma coisa aconteça, e ao invés de acontecer, não acontece. Aí a angústia, ela chega para nos entristecer. Ainda não aprendemos a desfrutar de um ambiente que está além da nossa compreensão. Por isso que a palavra diz que em tudo dai graças. Dai graças em tudo dai graças por, em tudo dai. Olha para o seu irmão e diga: tudo é tudo. Estamos presos ainda
àquilo que achamos que deveria acontecer. Sabe aquele namorado mala que você perdeu? Ai, ele era tão gatinha. É uma mala sem alça, sem rodinha, que Deus tirou da tua vida, e você está aí se lamentando, com as lamentações de Jeremias. E aí não é nem de Jeremias, é sua mesmo. Que a lamentação de Jeremias era por uma causa do reino, e a sua é sua mesmo. Você está aí ou não? Eu não estou dizendo que você não pode fazer planos, mas eu estou dizendo que você precisa estar preparado para ser surpreendido. Diga assim: eu posso fazer planos, mas eu também preciso estar preparado para ser surpreendido pelo Deus que surpreende. Você está aí? Ter a sensibilidade para deixar Deus fazer do jeito dele, de uma forma inesperada. Deus já está fazendo de uma forma inesperada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao teu coração o que Ele tem, o que Ele pode, e o que Ele já está fazendo, e o que Ele já fez. Você está aí ou não? O nosso problema é que temos uma tendência de racionalizar o que Deus está fazendo, mas Deus não é homem, Deus é Espírito. E Deus não pensa como homem, Deus pensa em Espírito. 1 Coríntios 2, 12 ao 14 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais temos também falado, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Aí ele continua no 14 dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. A tua alma tem uma especialidade: sabotar você, sabotar a palavra que Deus te tem falado, sabotar aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Porque aí quando Deus fala, a sua alma fala assim: não, mas você não pode, que você não tem. Só que o Deus que falou é o Deus que chama a existência até o que não tem. Porque fé é andar não por vista, mas é andar debaixo de uma palavra, porque quando você pisa, Deus sustenta. Diga: eu vou andar por fé, porque onde eu pisar, o meu Pai vai sustentar. Você está aí ou não? Jesus está caminhando com os discípulos. É incrível que Jesus é o caminho. Jesus é o, Ele é a ver, Ele é a, e ninguém vem ao Pai a não ser por. Só que enquanto aqueles discípulos caminham no sentido contrário, Jesus, o próprio caminho, a própria verdade, os intercepta. Mas sabe o que me chama a minha atenção? É que Jesus poderia ter dado uma bronca neles e falar assim: oh, vamos voltar para Jerusalém. Não, ele não tenta convencê-los. Amados, sem Jesus, sem o Espírito Santo, é impossível entender os planos de Deus. Não tem como. Todos os discípulos que caminharam com Jesus diretamente, eles foram selecionados para serem os principais discípulos. Mas note que no momento em que Jesus mais precisou deles, eles fugiram, se esconderam, tiveram medo e reagiram onde? Na velha natureza, na natureza adâmica. Porque quando aconteceu algo lá no Éden, onde o homem pecou, o que Adão fez? Se escondeu. Então eles não estão agindo segundo aquilo que o Senhor já havia marcado para eles, eles estão andando segundo a mentalidade adâmica.
que fugiram? Porque embora as profecias messiânicas estivessem se cumprindo diante deles, havia ainda uma escama espiritual que estava em seus olhos. E tem mais gente pregando comigo, olha que bênção. O que a passagem me revela é que a partir do momento em que Jesus foi moído, que ele foi crucificado, em que ele é o pão partido na cruz, em que ele disse: está consumado, uma nova possibilidade surgiu. Mas as frustrações dos últimos acontecimentos o cegaram. O medo cegou, a frustração cegou. E embora Jesus tivesse falado tantas palavras, embora Jesus tivesse feito coisas tão maravilhosas, tão sobrenaturais diante dos olhos deles, como eles estão cegos espiritualmente, surdos espiritualmente. Ei, quando Jesus entra na casa, eles ainda estavam frustrados e decepcionados, porque eles criaram expectativas naturais. Jesus veio para gerar em nós uma expectativa sobrenatural, mas aonde eles estão? Eles estão dentro de uma expectativa natural, porque os olhos deles, a visão deles, a audição deles, ainda está conectada aonde? A uma aparente derrota de Jesus, lá na cruz, com a sua cabeça tombada, com seus braços presos na cruz, com seus pés presos na cruz. É incrível, porque em dias difíceis, Satanás te mostra só o que deu errado. Ele nunca te mostra o que Deus fez, os sinais, as maravilhas, as portas abertas. Ele sempre vai mostrar para você o que? O ambiente que deu errado, o que falaram contra. É incrível, porque alguém sai de um culto como esse, ouvindo tantas palavras de Deus, mas apenas uma palavra de alguém lá fora vai tirar tudo aquilo que Deus falou. Aleluia, não. Eles estão frustrados. Amados, isso nos mostra que é impossível ter uma visão espiritual de todas as coisas espirituais e até das temporais, sem que Jesus tivesse de fato sido sacrificado na cruz. Na cruz nós recebemos uma nova visão, uma nova audição, uma nova identidade. Ele estava falando com eles, e de repente, quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. E sabe o que eles vão dizer? É engraçado que quando ele falava, nosso coração ardia. Escuta, Jesus está falando, o coração deles está ardendo, mas eles estão tão focados no dia anterior, nos dias anteriores, que eles não conseguem identificar a voz de Jesus. Às vezes, quando alguém está num estado emocional muito abalado, você está falando, e ela não te ouve. Por quê? Porque a mente dela está presa a um ambiente de dor, de frustração, um ambiente pelo qual ela foi frustrada. Nós estamos aqui hoje, queridos, porque o Senhor, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Essa noite é uma noite em que o Senhor quer ressignificar a nossa história. Preste atenção, a voz de Deus na nossa vida precisa ser clara, direta, e ela é sempre clara, direta e gera paz. Quando que eu sei que é Deus falando? A palavra de Deus, a voz de Deus, ela é clara, ela é direta, e ela gera paz. Então o que eu preciso? Sensibilidade, para perceber o que o céu está profetizando a meu respeito. O que o céu está profetizando na tua vida hoje? A primeira coisa, querido, que você precisa entender, é que começa com a visão, mas termina com a ressurreição. Até Jesus era só uma palavra, era só uma visão, mas a partir da ressurreição, algo sobrenatural acontece.
Essa noite é uma noite que Deus vai abrir tua visão e a tua audição para perceber tantas coisas que o Senhor já fez e tantas palavras que Ele já liberou na tua vida, muitas que você já havia até esquecido. Deus está dizendo: eu não quero que você fique somente com a visão, eu quero te levar a um ambiente de ressurreição. Ressurreição em várias áreas da tua vida. Ressurreição do teu casamento, ressurreição das tuas finanças, mas acima de tudo, ressurreição espiritual. Você está aí não? Por muito tempo a igreja evangélica pregou um evangelho que era um evangelho almático, mantendo as pessoas presas na necessidade, fazendo as pessoas buscar a Deus pelo que elas precisavam. Mas o melhor de Deus Ele já nos deu. Ele já nos deu o quê? A salvação. As portas dos céus estão abertas para os filhos. Quando Jesus morreu na cruz, a cruz não era o plano B de Deus. Aliás, Deus não usa plano B, Deus usa o plano perfeito. Diga comigo: Deus não tem plano B, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo desde o princípio. E mesmo sabendo disso, a gente ainda turba o coração. Nós precisamos caminhar diferente. Pare de ouvir as vozes das tuas frustrações. Pare de ouvir as vozes da tua incerteza, dos teus medos. Porque existem muitas vozes ecoando no teu ouvido que vão levar você, tirar você de Jerusalém e te levar diretamente para Emaús. Ei, Emaús não é o teu lugar. Pare de ouvir a voz dos seus medos, das suas incertezas, das suas inseguranças, das suas frustrações. Ah, deu errado, então vou sair. Deu errado, então vou fazer isso e aquilo. Querido, deu errado aos meus olhos, mas o que Deus está me ensinando com isso? Porque os homens saíram de Jerusalém? Porque as coisas não aconteceram do jeito que eles gostariam. Você está aí ou não? João 14, verso 5, Tomé vai dizer assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus vai dizer a Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: Tomé, o que eu vou falar para você é de fácil compreensão. Jesus está dizendo: não estou falando de um território, eu estou falando da minha presença e da presença do meu Pai. Você está aí ou não? Nós precisamos com urgência mudar as nossas motivações, com urgência. Olhe para alguém e fala para as pessoas assim: recalcule suas decisões para acertar o caminho. Amém? Quando você voa, quando os pilotos voam, às vezes ele sai de um lugar e vai para um destino, mas no meio do caminho, no meio da trajetória, no meio da aerovia, existe um vento chamado vento de través. Que vento é esse? Um vento que empurra a aeronave para fora do destino, para fora da rota. E aí o comandante, ele tem, os aviões maiores, ele tem um botão na frente do comandante. É um botão em que o piloto automático, ele ajusta a posição da aeronave para não tirá-la do rumo. Você está aí ou não? Para não tirá-la da rota. O que está acontecendo com aqueles homens é que eles estão saindo da rota. Os ventos da decepção os tiram da rota. Você está aí ou não? Então a primeira verdade que eu tenho que entender e ter ciência
é que nós fomos criados para Deus. E existem sentimentos que permeiam o nosso coração, que é exatamente porque nós, embora estejamos aqui, nós somos do alto. Você não é daqui, você é do alto. E por isso que muitas vezes você se frustra. Nós somos estrangeiros nessa terra, e por isso há um conflito de identidade, é um conflito cultural, porque enquanto você vê a palavra falando uma coisa, está todo mundo fazendo o contrário. Conflitos culturais, conflitos emocionais. Mas enquanto nós estivermos conectados com Deus, nós faremos frente contra aquilo que o mundo tenta fazer para tirar você da verdadeira rota. Os discípulos conheciam Jesus, andavam com Ele. Aqueles discípulos estão indo numa direção, e Deus é tão maravilhoso que Ele dá uma única palavra. Jesus disse em João 14: eu sou o caminho. Ei, o Senhor está realinhando o teu destino nesta noite. O Senhor está realinhando a tua proa nesta noite. O Senhor está realinhando o teu destino nesta noite, a tua proa e a tua rota nesta noite. Aleluia. Ah, mas os ventos contrários sopraram. Mas o Senhor, Ele tem poder de alinhar o teu destino. Às vezes, os nossos pés nos arrastam para as direções que Deus não mandou a gente ir. Jesus não mandou ninguém para Emaús. Jesus disse o contrário, disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. Jesus mandou alguém sair de Jerusalém? Não. Ele disse o quê? Ficai até que do alto sejais revestidos. De quê? Poder, de manifestação de poder. Eles estão saindo de uma trajetória humana para uma trajetória sobre-humana. Eles estão saindo de uma trajetória que o Senhor está chamando eles, está falando: olha, fiquem em Jerusalém, porque nunca mais vocês vão ser os mesmos. Sabe o que Jesus está falando? Fique na minha presença, que nunca mais você vai ser o mesmo. E esses discípulos deveriam ter ficado em Jerusalém, mas estão sendo conduzidos para Emaús. O problema não está em Emaús. O problema é ir para Emaús no tempo errado, na estação errada. Tem lugares que Deus até quer que você vá. O problema é ir para o lugar certo na hora errada. Olhe para alguém e diga: o problema é ir para o lugar certo na hora errada, sem que o Senhor tenha falado. Se o Senhor falou que é Jerusalém, então é Jerusalém. Se Ele falou que é Jerusalém, então é para ficar onde? E por que a gente insiste, quando Deus não fala, ou quando Ele já falou e a gente não escutou, seguir para a direção errada, para a estação errada? Aquela não era a estação para voltar para Emaús, amados. Porque às vezes você pensa que não tem nada, que não tem problema ir para Emaús, mas o problema é a estação que você está seguindo. Qual é a estação? Qual é o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus? Qual é a estação que Deus tem para a tua vida hoje? Amados, até mesmo para sair de um emprego, você precisa saber qual é a estação. Devo Deus ou não devo? Fico, permaneço ou não? Eu trabalhei numa empresa multinacional, uma empresa muito grande. Era um sonho de todo mundo entrar naquela empresa, só que aquela empresa um dia quebrou. Uma empresa de mais de 70 anos quebrou, simplesmente quebrou. E aí eu pensei assim: está todo mundo indo para outras empresas, eu também tenho que sair. Mas aí o que eu fiz? Joelho. Deus, minha alma até quer sair. Deus, temos credores batendo na porta. Deus, está difícil.
Deus, nós agora não temos nem mistura mais. Deus, Deus, eu tenho condições de entrar noutra. E Deus disse assim para mim: fica aí. Fica aí fica aí. É ou não é? O que a alma quer? Eu quero sair dessa pressão financeira, eu quero sair dela. Uma pessoa chegou eu e a bispa morávamos num prédio em Guarulhos, e aí um moço vizinho simpatizou com a gente, bateu na porta um dia e disse: olha, eu quero dar um presente para vocês. Eu fabrico churrasqueiras elétricas lá no Mato Grosso. Olha isso. Lá onde? No Mato Grosso. Deus mostrando as brasas para a gente querendo ficar lá no frio. E aí eu senti de dar um presente para vocês, uma churrasqueira elétrica. Pensei comigo na minha alma, né? Tá tendo male o arroz, carne, nem me viu faz tempo. Não entendi. Só que um dia o gás acabou e não tinha dinheiro para comprar. A bispa, usando a sapiência de mulher, sabedoria de mulher, teve a ideia: vou fazer da churrasqueira um fogão. Você está aí ou não? Põe na energia, esquenta e faz a comida. Deus tinha um plano de nós virmos um dia para cá? Tinha. Deus tinha um plano de mudar a minha localização de trabalho? Tinha. Mas não era o momento, não era o tempo propício. Ei, preste atenção, Deus está falando para alguém nessa noite, alguém pensando em tomar uma decisão muito importante, mas o Senhor está dizendo: a estação não está para agora. Recanassuri cantalaias. Se o comando foi liberado, então vai, mas se o comando não foi dado, fica. Por quê? Porque você coloca a tua família em risco, porque você coloca a tua vida em risco, porque você coloca a tua vida espiritual em risco, quando você sai de Jerusalém, sem ser revestido do Espírito Santo e de poder. Eu posso ir para Emaús, eu até posso, mas na estação correta. Se eu vou para Emaús fora da estação, eu coloco a minha vida, o meu futuro e o meu destino em risco. Aqueles discípulos estavam ali conversando a respeito das coisas que aconteceram ali. Mas olha o que interessante, eles conviveram com Jesus, ouviram Jesus, viram sinais de Jesus, tudo isso, sim ou não? Mas eles não conseguem entender, identificar a voz dele, a presença dele, o perfume dele, o jeito dele. Você está aí ou não? Porque eles estão cegos, porque os olhos deles estão voltados, eles estão com as costas para Jerusalém e com a sua visão para Emaús. Olha que interessante, eles estão falando, um acontecimento extraordinário, que iria mudar a história de todo mundo, virou conversa fiada. Ei, preste atenção, não permita que os cenários que Deus vai te colocando virem conversa. Você está aí ou não? Amados, o acontecimento era uma mudança de chave espiritual. Portas dos céus estavam abertas para que os filhos entrassem, mas aquele acontecimento da crucificação, a mortandade de Jesus, o sacrifício dele, queridos, no caminho de Emaús, virou conversa. Tem gente que o culto é uma bênção, mas ele sai lá fora e o culto vira só conversa. Você viu isso? Que falou isso, que falou aquilo outro? Não é o que falou, é o que Deus disse para mim, é o que norteia meu destino, é o que Deus falou para que eu possa alinhar o meu destino à vontade dEle. Uou, você está aí não? Sabe por que algumas coisas viram conversa?
porque você coloca ênfase demais nas suas emoções. Vira conversa porque você criou uma expectativa que Deus não fez, e aí vira conversa. E aí vira conversa, e você abre o teu bocão, e aí alguém que não conhece o Deus que você conhece, também coloca dúvidas no teu coração. Ah, você já está nessa igreja há tanto tempo, o que aconteceu? Você está aí ou não? Quando você coloca ênfase nas emoções, o discurso vira conversa, o propósito vira conversa, até a salvação vira conversa. O que Deus está falando conosco, a cada culto, a cada mensagem, não pode virar mais uma conversa. Tem que virar um plano, tem que virar um propósito, tem que virar um destino, tem que virar a chave, tem que mudar nossa mentalidade, tem que mudar quem somos, tem que nos fazer visualizar para onde estamos indo. Queridos, o que acontece aqui não pode só virar conversa, tem que virar propósito, tem que virar destino, tem uma rota a ser trilhada. Essa igreja, querido, ela é maior do que ela aparenta ser, porque a igreja não são 4 paredes, a igreja é você e eu. Mas quando um povo descobre, entende quem é e para onde vai, querido, o mundo não pode barrar a gente. Você está aí ou não? As feridas precisam cicatrizar para virar testemunho. Enquanto as tuas cicatrizes, ou melhor, enquanto tuas feridas não virarem cicatrizes, não vai virar testemunho. Sabe aquilo que alguém fez? Mas um dia fulano. Sabe aquilo que um dia você ouviu? Mas me falaram. E aí o que Deus vai falando, vai virando conversa. E aí você vai ficando aonde? Com as vozes da multidão. Ei, essa noite Deus está falando, pare de ficar com as conversas e fique com a minha palavra. Uou! Deus não quer que você erre o caminho, mas Ele quer que você se mantenha inabalável, mesmo que o cenário seja diferente das tuas expectativas naturais. Criei como expectativa isso, não aconteceu, mas eu vou glorificar mesmo assim. Deus sabe o fim, desde o Deus sabe o fim, desde o Isso basta para você. Por quê? Porque Deus já foi lá no teu futuro, já viu tudo, já voltou, e você ainda está aqui indo ainda. E aí Deus está tentando tirar alguém da tua vida, e você fica, não, mas fulano, a minha amizade. Se Deus tirou, deixa ir. Deixa ir. Não pode virar conversa o que Deus tem feito com você. Não pode virar conversa, mas vira. Sim ou não? Porque eram frágeis demais. Virou conversa porque eles eram frágeis. E a fragilidade faz com que penetre no nosso inconsciente a palavra que Deus não disse. Diga, eu não vou ouvir mais a palavra que Deus não disse, mas vou estar atento ao que Ele já falou. Porque se Ele falou, Ele vai garantir. Porque o que Deus fala, a mão de Deus faz. Diga comigo, o que Deus fala, a mão de Deus faz. De novo, o que Deus fala, a mão de Deus faz. O que Deus fala, a mão de Deus faz. Fica com isso. Fica com isso. E ponto. Aleluia. Sabe que me assusta? É que nós temos ouvido aqui tantas palavras, tantas chaves, tantos discernimentos. E aí sabe o que acontece? Vira só conversa. Escuta o culto na igreja, no YouTube, no aconselhamento pastoral, na visita, mas não pode virar conversa.
tem que virar destino. Diga: a palavra que Deus me diz não vai virar conversa, vai virar destino, porque nada vai tirar o meu caminho da minha vida, e o meu caminho é Cristo. Aleluia. Sabe, amados, Emaús gerava conforto para esses homens. O que os atraía tanto para Emaús? Por que muitas vezes nós acabamos voltando para Emaús? Por que nós voltamos para Emaús? Por quê? Hoje eu estava ministrando no batismo, estava dando um exemplo muito simplório, mas que quem ouviu entendeu, sobre a permanência em Jesus, de João 15. Se vocês permanecerem em mim, eu também vou permanecer em vocês. Mas se vocês não permanecerem em mim, eu não permanecerei em vocês. Sabe o que é isso? E eu estava dando exemplo para eles do carvão e da brasa. O carvão acende, e quando ele acende, ele vira brasa. Mas o carvão frio só serve para sujar você. É ou não é? Quem é que pega na brasa? Não pega porque, irmão, ali está pegando fogo. Por que alguém está pegando em você? Porque você não está pegando fogo ainda. Você está aí ou não? O dia que você começar a pegar, ser uma brasa viva, querido, quero ver quem toca em você de novo. Vai fritar a língua se falar. Vou contar um testemunho para você. Eu ouvi um pastor falando que alguém o chamou. Ele falou: pastor, vai lá, porque minha esposa está com um problema grave, vai ter que ir no médico, e eu queria que o senhor fosse lá orar. Quando o pastor chegou na casa deles, irmãos, a língua da esposa dele estava aqui, quase que aqui no peito. Aquele linguão para fora, parecendo uma gravata. O que foi? Não, sabe o que é, pastor? Que ela andou falando muito mal do senhor, e aí de repente ela acordou com a língua para fora desse jeito. Irmão, eu vou fazer umas orações dessas. Não vou fazer não, em nome de Jesus, senão não vai complicar o povo aí. Você está aí ou não? Aí o pastor orou, a língua voltou de novo para a boca, normal. Nós fazíamos parte, nós cuidávamos de um centro de recuperação. Presta atenção nisso aqui. E aí eu fui lá, preguei uma palavra, e aí os meninos não gostaram, porque foi uma palavra que pegou. Aí ninguém não gostou, e na hora da janta eles iam comer peixe. Escuta isso. Está comendo peixe, o camarada descendo a lenha, virou a unção virou conversa. Descendo a lenha, de repente o espinho travou na garganta do moço. Isso foi numa quinta-feira. Ele ficou quinta, sexta, sábado, domingo eles vieram para a igreja, aqui mesmo, nessa igreja. No final do culto ele falou assim: bispo, queria que o senhor orasse por mim. O que está acontecendo, meu? Não, rapaz, que eu estou com a... Eu vou contar, porque já ficou feio, então eu já estou passando mal, acho que vou ter que até ir para o médico para operar. O que aconteceu? Não, é que depois que você saiu, a palavra virou conversa, e a gente começou a descer a lenha no senhor lá no centro de recuperação, e fala aqui, fala daqui, e eu ficou falando mais, e aí a gente estava comendo e comendo peixe, aí eu engoli o peixe, o espinho travou na minha garganta, e está aqui até agora, ó. Eu falei: então é isso? Então eu vou liberar a tua vida, vou orar por você, o espinho vai sair agora. Você acredita? Acredito. Orei, irmão, o espinho saiu. Falei: nunca mais fica tocando na vida de profeta, tá bom? Que você aprenda essa lição. Não, já aprendi, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Não permita que a palavra vire conversa. Você está aí ou não? Eu já caminho para encerrar, daqui a 2 horas e meia eu termino. Não, brincadeira. Então, amados, o que tinha em Emaús que os atraía? Seriam melhores oportunidades de emprego? Qual era o pensamento deles? Porque tudo aquilo que eles haviam vivido com Jesus virou conversa. Então, fazer o quê? Voltar para o lugar
de que um dia nós saímos, querido, escute. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede, porque é a permanência que mantém você como brasa. Porque ou você é brasa, ou você vai ser um monte de carvão, e carvão só suja todo mundo, não esquenta nada, não faz nada, só suja. Quando a gente está em Cristo, a gente é brasa. Mas irmão, quando a gente está fora de Cristo, a gente só suja, porque tudo que a gente faz vira conversa, é ou não é verdade? Essa noite você vai escolher, você vai ser um carvão que suja tudo, para onde você passa, põe a mão suja, encosta na roupa suja, ou você vai ser brasa. Aí irmão, porque no dia que você for brasa, eu quero ver quem toca em você. Você está aí ou não? Glória a Deus. Diga, eu vou deixar de ser carvão e vou ser brasa, brasa viva. Você está aí? Chega de ser carvão, irmão. Para de sujar. Onde você fala, suja. Fala uma coisa, fala um palavrão, suja. Dá uma palavra errada, suja. Você está aí ou não? Deus está nos purificando nesta noite de toda sujeira, de toda imundície. Um verme, se ele ficar em cima de um carvão, ele fica lá vivo, mas coloca um verme em cima da brasa para ver se ele fica, irmão. Você está aí ou não? Então todas as vezes que você volta para um determinado lugar, é porque ali atrai você por causa de alguma coisa que a tua alma gosta. Por que alguém sai da igreja? E eu falei hoje de manhã, por que as pessoas vão para o mundo? E alguém diz assim, não, mas o mundo não tem nada para oferecer. O problema é que tem a oferecer para a alma, para a vontade humana. Só que o mundo não pode te dar uma coisa, o mundo não pode te dar a salvação, o mundo não pode te dar paz, o mundo não pode te dar alegria que excede todo entendimento. O mundo não pode te conectar ao Pai, aos princípios, aos valores eternos. Querido, o mundo não pode te dar um Pai que te ama tanto assim, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e nos salvar dos nossos delitos e pecados. O mundo não pode fazer isso para você. O mundo pode acender LEDs, canhões, mas não pode te dar a luz de Cristo. Você está aí ou não? O mundo pode te levar a lugares, mas jamais vai te levar ao caminho de salvação. Você está aí ou não? Eles focaram nos últimos acontecimentos, nas últimas notícias, e se esqueceram do que Jesus disse. Pare de focar nos últimos acontecimentos, nas últimas notícias e nas últimas palavras da multidão, e fique com aquilo que Jesus já disse. Irmão, eu sei que tem alguns homens aqui que vivem coisas tremendas. Por quê? Falou, rapaz, vou anotar isso aqui para mim. Isso aqui é para mim. Isso aqui também é para mim. Isso aqui... Irmão, aí você vê a diferença de um e do outro. Porque se você não velar pelo que Deus falou, irmão, vai virar como? Você está entendendo? Se Deus falou, guarda para você, leva para casa, mantenha no teu espírito, mantenha a brasa acesa, porque senão vira conversa. Aleluia. O que Jesus tinha falado? Vou ressuscitar. O que Jesus tinha falado? Vai ficar tudo bem. O que Jesus falou? Eu vou voltar para vocês. O que Jesus falou? Agora o acesso está aberto. O que Jesus falou? Vocês agora vão ficar redimidos. Mas eles ficaram com as conversas. Quando você fica com a conversa, irmão, você volta para Emaús, você volta para o mundo, você volta para a velha prática. Sabe por que a gente se esquece rápido das coisas que Deus faz? Sabe por que a gente se esquece? Porque você deixa de orar, você deixa de ver a palavra, você deixa de seguir a Deus de verdade. A sua vida inteira, todo o tempo tem que ser uma vida de culto, de adoração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nos esquecemos que não importa o que Ele ainda vai fazer amanhã, não importa, porque Ele sabe de tudo. Aleluia. Amados, aqueles homens sabiam
que um grande milagre, que grandes milagres tinham acontecido, mas eles estão indo para Emaús. Emaús os atrai, por quê? Porque não é fácil andar com Deus, porque nem sempre Deus vai te dar uma garantia. Nem sempre Deus vai te dar uma garantia. Eu preguei domingo passado sobre Zacarias. Deus não deu garantia nenhuma para Zacarias, é ou não é? Ele já era velho, Isabel já era velha, não tinha mais possibilidade alguma, mas de repente uma mulher velha, um homem velho, vem com o quê? Um menino, que iria ser um caniço no meio do deserto, João Batista. Deus não prometeu nada, mas o que ele fez surpreendeu a Zacarias e a Isabel. Ei, muitas vezes Deus não te prometeu nada, mas o que ele vai fazer a partir desta noite vai surpreender você. Você está aí ou não? Muitas vezes não haverá garantia de que a estéril vai dar à luz, mas ainda assim nós somos convocados a cantar, adorar e glorificar a Deus. Não tem garantia, Deus, mas eu continuo firme na promessa. Não tem garantia, mas eu continuo firme, porque eu acredito que eu não vou ficar mais com as conversas, eu vou ficar com a tua palavra. Chega de ficar com conversas. Mesmo em dias comuns, Deus ainda manifesta o seu poder. Deus ainda opera sinais e maravilhas. Deus ainda cumpre a sua palavra. Porque lá em Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que Deus não me dê garantia, eu continuo com Ele e não vou ficar com palavras humanas. Oi, você está aí? Amados, eu não quero mais nada, eu só quero Ele. Você está aí ou não? Porque se eu tenho Ele, eu tenho a garantia que Ele tem tudo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e a sua presença não me faltará, porque se não faltar a presença, nada faltará. Ei, abra mão de qualquer coisa, mas nunca abra mão dele. Os discípulos conversavam, portanto não deixe que o que Deus disse vire conversas. Amados, presta atenção. Pegue a tua dor e transforme no ministério, como a bispa sempre diz. Não pegue a tua dor para virar conversa. Ah, porque fizeram, porque falaram, porque fizeram, porque não sei o que. Para. O que Deus disse? Paulo diz assim, Senhor, a palavra diz assim, que o Espírito Santo diz a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está aí ou não? A palavra diz, no versículo 16 de Lucas 24, que os olhos deles estavam impedidos de ver, eles estão cegos espiritualmente. Os olhos deles estavam impedidos, talvez cansados de esperar, talvez ansiosos e aflitos, talvez sabotados pela falta de fé. Quantas vezes o Senhor já abriu nossos olhos, mas os nossos olhos ficam cegos de novo. Por quê? Porque Deus não fez no tempo que a gente esperava. Sabe uma coisa interessante? Uma decisão precisa ser tomada nessa noite, na sua vida. Esses dois homens decidiram ir para Emaús. Qual a pergunta que se faz necessária para a tua vida e para a minha hoje? Qual a sua decisão hoje? Qual a sua decisão espiritual hoje? Qual a sua decisão ministerial hoje? Permanecer em Jerusalém? Ou caminhar para Emaús com conversas? Você está aí ou não?
Todas as decisões que você tomar sem Deus vai levar você para o lugar errado. Toda decisão que você tomar sem Deus vai te levar para a direção errada. Vou dizer de novo. Toda decisão que você tomar sem Deus vai te levar para a direção errada. Você está aí ou não? Jesus fala, vocês estão falando sobre o quê? Por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria ouvir o coração. Que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está. Jesus pergunta, o que aconteceu? E aí aquilo que está no coração, ó, nós imaginávamos que seria ele, mas o eu sou estava do lado deles, não perceberam. Você está aí? Jesus está caminhando com eles, e eles param entristecidos, e Jesus vem perguntando para eles, e aqui, o que aconteceu mais? E o que mais? Fala mais. Olha, Jesus descortinando o coração deles. Fala, eu quero ouvir o que está no coração de vocês. Ei, amados, preste bem atenção. Deus está ouvindo o seu coração nessa noite. Aleluia. E no verso 21, quando eles dizem, nós esperávamos que fosse ele, que havia de redimir a Israel. E Jesus, então, ele está lá. E ele entende claramente porque eles estão voltando para Emaús. Estão frustrados. E o coração deles é revelado, o coração deles é exposto a motivação deles. E de repente, eles falam de tudo que está no coração. O problema não é Jesus. O problema é a decisão errada que eles tomaram. Jesus ressuscitou dos mortos, curou paralíticos, fez cegos enxergarem, fez muitas coisas. Aqueles discípulos sabiam de tudo isso. O problema é que a questão às vezes não é o poder de Deus. O problema sou eu e você. Sim ou não? Mas eu quero nessa noite te convidar a se colocar de pé.